Qual foi o primeiro trabalho do homem? Qual foi? Se a gente fizer uma pesquisa antropológica, nós vamos encontrar o primeiro trabalho do homem. Se a gente fizer uma pesquisa superficial histórica, da pré-história para cá, ou antes da pré-história, não vai conseguir muito, mas da pré-história para cá, a gente vai achar que o primeiro trabalho do homem talvez tenha sido extrair minerais, né, daquelas montanhas, daquelas furnas. O primeiro trabalho do homem, na nossa concepção, foi o trabalho antropológico. Num determinado momento, o homem viu-se homem. Ele estava no reino animal. Terminado o reino animal, ele vai para uma determinada região, que Emmanuel não especifica, e ali ele faz essa transformação do animal para o homem. E aí ele vai começar uma nova etapa, que é uma etapa grandiosa que está agora sendo proposta uma mudança, que é a mudança do humano simples para um humano espiritualizado. Muito bem. Então vamos imaginar que esse momento aconteceu aqui na Terra, que ele acorda no homem. É o momento em que André Luiz disse que ele vai trabalhar o pensamento contínuo e que também ele vai começar a raciocinar. Joana de Ângeles faz uma imagem bastante interessante. Ela diz o seguinte, que é como se alguma coisa saísse de um oceano e levantasse-se. É uma eclosão da consciência. E aí, quando a gente estuda antropologicamente esse momento mágico, segundo a mitologia também, ele vai dizer o seguinte, que o homem olhou e fez dois trabalhos. Fez duas perguntas. Primeiro, o que é isso? Segundo, quem fez isso? Ali começou. Se pensarmos, analisando aí ao longo dos séculos, milênios, a gente vai notar que nós estamos fazendo essa pergunta até hoje. O que é isso e quem fez isso? Estamos fazendo essa pergunta até hoje. Por quê? Por mais que a gente descubra coisas, mais coisas precisam ser descobertas. Eu estou lendo um livro de quase 500 páginas, eu já estou no finalzinho dele. E hoje, quando eu parei de ler, eu falei assim, meu Deus, eu não sei nada. O que é isso? Sabe, a gente, quanto mais pesquisa, quanto mais estuda, a gente vê que não tem pouco conhecimento. Né? Então, vejam vocês, a partir do momento em que este homem que fez essas duas perguntas resolve respondê-las, ele começa a trabalhar. Ele inicia o seu trabalho. Vamos pegar aqui que nós estamos com um grupo de primitivos, né? Bastante primitivos mesmo, que estão começando a buscar essas respostas, e aí eles agrupam, né? Em torno aí de umas 7, 10, no máximo 10 pessoas, 10 indivíduos. Então eles estão aqui e eles vão até ali no final do salão. Então eles vão lá devagarzinho, eles vão olhando, sempre procurando o que é isso e quem fez isso. Quando ele chega lá, aí eles acham que foram muito longe, aí eles voltam para o lugar de origem para se sentirem seguros. Isso aconteceu mesmo, né, na história. Então assim ele foi abrangendo territórios, ele foi buscando, conhecendo aqui e ali. E o interessante é que isso aconteceu muito no sudeste da Ásia, lá na África, mas mesmo sendo ali, eram locais diferentes. Ou seja, não eram iguais. Aquele grupo de 10 que pesquisava aqui era diferente do outro grupo de 10 que pesquisava lá e pesquisava lá. Por quê? Como diz Jesus para Tiago, o Pai muda o cenário para que a gente cresça mais rápido. Então mudavam-se os cenários, né? E aí a coisa foi crescendo, foi se alinhando. Há cerca de 1 milhão e meio de anos atrás, houve um momento muito interessante que estes homens,
quiseram saber mais, porque é isso quem fez isso. Então eles começaram o processo migratório, em massa, né, saindo da África, da Ásia, para encontrar o que hoje é a Europa. Então eles foram fazendo esse processo. E ali, quando eles chegaram lá na Europa, eles depararam com uma coisa muito séria, que é um negócio de bloco branco muito gelado. Então eles custaram para acostumar com aquilo, porque eles estavam acostumados com o sol, né? O sol aí de escaldante até, encontram com aquilo tudo. E aí eles começam a trabalhar aquelas informações. Então, todo o tempo desse homem, dessa psique, se a gente analisar hoje, pudéssemos penetrar toda a estrutura de uma psique, se eu pudesse penetrar a minha estrutura, tem tanta coisa lá guardada, muitas coisas com respostas, outras tantas não, que eu ainda procuro ter hoje um entendimento. E quando eu chego lá na Europa, no que seria a Europa depois, aí eu começo a fazer um outro movimento. Este movimento grandioso, que é de adaptar naquele novo continente, gera um grupo de indivíduos muito interessantes, chamados Neandertais. Por que eles chamam assim? Porque foram descobertos os vestígios deles, né, em uma cidade chamada Neandertal da Alemanha. Então são chamados Neandertais. Consta que aproximadamente eles viveram 200.000 anos. É tempo a beça, né? Muito tempo. Por esse período, segundo algumas informações que a gente já pegou por aí e tal, talvez foi a grande migração também dos exilados de Capela, em torno de 200.000 anos atrás. Tanto é que tem um boom na história interessante, que de repente as pessoas começam a aprender muito rapidamente as coisas. Então, provavelmente, pela a chegada desses espíritos, que se distribuem em 4 grandes regiões, e depois criam 4 grandes civilizações, e aí vão. Então, quando esse homem chega ao Neandertal, ele vai ficar lá 200.000 anos, e depois se transforma no que somos hoje, né? Homo sapiens, a torno de 12.000 anos. Bom, aí o trabalho, a partir do Homo sapiens, o trabalho ganha uma outra conotação. E a gente pode perceber isso na própria história. A grande civilização que é conhecida, que nós podemos estudar, porque tem outras que a gente não tem acesso, mas as que a gente pode estudar foi a civilização da Suméria, que existiu mais ou menos há uns 7, 8 mil anos atrás. E a do Egito também, e a da Índia. Então são as grandes civilizações. Aí nós começamos a perceber que o homem começa a manufaturar as coisas. Ele pega, por exemplo, os metais, ele transforma metal, ele chumba, ele faz o bronze, ele faz o cobre, ele cria o ouro, ele entende o ouro, a prata. Então ele começa a trabalhar essas coisas que encantam os olhos, né? E ganha um valor extraordinário. Então ele começa a entender que o trabalho dele gera dividendos muito grandes para ele. Por essa época também ele vai trabalhar a questão da agricultura, ele vai aprender a plantar. E aí as mulheres que estão aqui se vangloriam porque foram vocês as primeiras cientistas do mundo. Enquanto o homem saía feito besta, né, para buscar bisão e aqueles bichos grandes, as mulheres estavam pesquisando raízes, verduras, né, folhas, para ver o que podia ser comestível, o que não seria comestível. Então as mulheres começaram esse trabalho. Então, minha gente, o trabalho, no princípio dele, ele é uma ação muito positiva, muito positiva. E que as pessoas que não trabalhavam, que não faziam nada, morriam de fome. Então tinha que trabalhar mesmo. Nosso povo hoje trabalha 8 horas por dia, né? Fala que é escravo. Eu já ouvi esse negócio aí, não sei o quê. Lá eles trabalhavam só 16, 17, 18 horas por dia. Às vezes nem dormiam, né? Porque se dormisse o bicho pegava, né? Então eles ficavam muito dentro, né, da estrutura do trabalho. Eu vou sair para caçar. Então nós vamos uma turma para caçar. Se eu dormir, o animal me joga no abismo. Tinha uma coisa muito interessante lá, que eles estavam buscando o bisão. O bisão é um bicho muito grande, né? Eles estavam buscando o bisão
O pisão fazia, encurralava os homens para jogar os homens no abismo. Então, se eles bobeassem, eles morriam. Então, não era essa questão eu vou agora descansar, vou dormir, não podia não. E aí eles encontravam um lugar lá, deitavam, vinha serpente, né? Então era muito difícil. Realmente a situação era muito complicada. Aí você pensa assim, mas por que Deus faz esse treco tão complicado, essa coisa ser tão complicada? Exatamente para ativar a dinâmica mental da psique. Sabe, se fosse tudo muito fácil, a gente ficava naquela morosidade psicológica e mental. Tem um estudo de um antropólogo lá do... Como é que ele chama, gente? Eu vou esquecer o nome dele agora. Mas esse estudo desse antropólogo é muito interessante. Ele foi lá nessa região lá do sul da Ásia, onde tem muito primitivo ainda lá, né? Tem muito tribo primitiva, e ele foi conversar com o cacique lá. Então ele pergunta para o cacique, ele pega uma coisa assim, qualquer objeto, e pergunta para o cacique, como é que isso chama? O que é isso? Né? Faz um amigo. Então o cacique fala, Tuyacataca. Aí ele quer certificar se é isso mesmo. Aí pergunta, como é? Tuyacataca. Se ele perguntar a terceira vez, o cacique dorme porque ele está cansado. Você sabia disso? Na terceira pergunta, o cacique dorme. Porque já não aguenta mais, já fez um exercício, já fez um trabalho muito grande de ter falado 2 vezes o nome dessa coisa. Por quê? Porque ele mexeu lá na cabeça dele, lá no cérebro dele. Então foi assim que nós começamos a nos adaptar ao trabalho. Foi muito difícil a adaptação a uma coisa, um trabalho. Por que deu certo na Suméria e depois na Babilônia, na Síria? Por quê? Porque tinha os exilados que botavam fogo na turma. Olha, nós devemos construir esse prédio aqui, temos que construir esse castelo, essa coisa toda, e temos que trabalhar. Mas ali tinha muita gente que não tinha esse ímpeto do trabalho, esse ímpeto da construção. Então isso foi gradativo. Emmanuel vai dizer para nós que dentro dessa grande civilização, essas grandes civilizações que foram criadas, né? Eu estou resumindo bem, tá, gente? Porque, nossa, é muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. Então, dentro dessas grandes civilizações, ele fala o seguinte, que a civilização ariana, e quem é a civilização ariana? Aquela que migrou da África e depois que fez a dissidência da Índia, né? Os rebeldes hindus, que eles criaram uma civilização chamada Ária, ou ariana. O Hitler quis, depois, futuramente, né? Ele quis fazer que fosse a raça pura da humanidade. Por quê? Ário significa puro. Então eles se autodenominavam uma raça pura. Então ali é que começa um trabalho mais centrado em o exilado com o primitivo. Então, se você estuda a história do início da Europa, você vai ver que é só guerra, é só truculência, eles não tinham religião, era uma confusão muito grande, porque estava ensinando aqueles primitivos a lidar com algo melhor. Então, ele tinha que deixar que eles fizessem o que eles quisessem fazer. Aí eles sacrificavam humanos. Aí você fala assim, pô, mas sacrificar humano era um trabalho. Vocês acreditam que era? Sério, mas era um trabalho. A gente às vezes custa entender isso, mas olha só, na verdade, os animais, eles têm um código de honra, de ética muito grande. Eles sabem que a vida se alimenta da vida. Esse é o código de honra dos animais segundo a mitologia, então eu estou tirando da mitologia. Vocês já viram uma presa gritar, espernear quando ela está sendo pega pelo predador? Ela se entrega docemente. Impressionante. Ela não fica gritando, brigando, não. Ela vai lutar pela vida dela. Ela vai tentar não ser pega. Mas se ela foi pega, ela se entrega. Impressionante isso. Eu sempre observava isso, não entendia por quê. Eu assisti uma vez um documentário que tinha aquela, sabe essa serpente que come boi?
Sucuri. Sucuri? Então, puseram lá dentro de um cercado umas 3 sucuris e colocaram marrecos, uns 3 marrecos. Aí ficou aquela história, né? O marreco lá com a sucuri lá com o marreco, aquela coisa, até que uma hora a sucuri resolveu visitar mais próximo do marreco. O marreco lutou, esperneou, bateu asa, mas quando ele viu que não dava mais, ele se entrega totalmente. Mas entrega, gente, sem uma luta. Aí eu ficava pensando, por que é isso, né? E aí o Campbell, né, que é um dos maiores mitólogos da atualidade, ele já desencarnou, mas ele é bem contemporâneo, ele diz o seguinte, que tem um código de honra entre os animais, que assim, quando o animal é pego pelo outro, é como se ele dissesse, eu já aproveitei bastante a vida, agora é preciso que eu doe vida para que o outro, porque eu vou voltar de novo. Olha só, gente, isso é maravilhoso, isso é sensacional. E aí, o que acontece? Quando você fazia um sacrifício humano, era muito próximo disso, da vida, sobreviver pela vida. Eu te dou uma vida para Deus lá, para qual for, porque eu sei que essa vida vai voltar, enquanto isso eu recebo o benefício. Então, era um trabalho, era uma coisa terrível, mas era um trabalho. Se a gente começar a pensar nos trabalhos iniciais, gente, se ele trabalhando com machado, ele dava 2 machadadas aqui, outra na cabeça do outro. Isso era comum de acontecer. O Steven Pinker, que é um grande psicólogo, né, dos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que se nós pegarmos a violência de hoje, comparada com a violência de 2000 anos atrás, você fica levando um susto, que nós hoje vivemos numa paz incrível. Hoje é tudo tranquilo, sem problema nenhum, é tudo, assim, tem a violência, tem, mas é o mínimo a violência que nós vivemos hoje, porque já houve uma evolução muito grande, sabe? Muito grande, está pegando de Jesus para cá. Então esse trabalho, ele sempre foi um móvel de vida, sempre. Então teve um momento que eu trabalhei para um grande escultor, por exemplo, eu trabalhei para um grande oleiro, eu trabalhei para um grande oficial de qualquer outra estrutura, porque eu adorava estar perto dele. Geralmente o discípulo se apaixonava pelo seu mestre. Então, por exemplo, eu tinha um mestre que era oleiro. Eu não sabia fazer tijolos. Aí tinha um sujeito lá que era bom naquilo, né? Fazia direitinho, cozinhava, barro, aquela coisa. E eu ficava louco com ele, porque ele fazia uma coisa que eu nem imaginava que podia ser feito. Então, eu entrava na olaria para aprender com ele. Então, o trabalho era o quê? Um avanço da minha inteligência, do meu intelecto. E aí entra uma pergunta, o que é inteligência? O que a gente pode classificar a inteligência? A inteligência, segundo Joana de Ângeles, é você viver uma experiência e apreender a experiência. Então, por exemplo, eu quero aprender a fazer café. Aí eu vou lá na casa da mãe do Renato, né, porque ela faz um café maravilhoso. Então, eu vou ficar vendo ela fazer o café. Uma hora ela vai deixar eu fazer o café. Então, eu vivi uma experiência, aprendi a experiência, agora eu sou bom no café. Então, tudo isso, inteligência é assim. Ou seja, isso só é possível como? Pelo trabalho. Se eu não trabalhar, eu não consigo isso. Eu vou ficar uma pessoa completamente alheia, completamente fora do contexto e completamente sem nenhuma condição de progredir. Vamos lá. O que é isso? Eles olharam e perguntaram, o que é isso? Aí a primeira coisa que eles olharam, que chamou muita atenção deles, foi o cosmos, a Via Láctea, né? Que a gente só vê aqui a Via Láctea, e a olho nu, né? Então eu olhava para a Via Láctea e lá era tudo muito claro à noite, né? Então era um chão de estrelas, né? Ou um céu de estrelas, melhor, né? Aí eles olhavam aquela coisa toda e ficavam. Aí tinha aquela via, né? Leitosa. Aí chegaram à conclusão, sabe o que é isso? Tem um ser superior que fez isso. Descobriram. Tem um ser superior que fez isso. De tanto eles trabalharem na pergunta, eles descobriram. Olha o caminho que ele faz, que é a leitosa, né, da Via Láctea. Olha o caminho que ele faz.
Gente, então tem. Ele mora lá. E o chão dele é cheio de cristais. Cristais reluzentes. Que de vez em quando ele deixa cair um para nós. Que eram os meteoritos. De vez em quando ele deixa. Aí quando caía um, esse senhor lá correndo, pegava aquilo, porque aquilo era sagrado. Era uma prova da existência de alguém superior. Então já tinha a primeira resposta. Bem rudimentar, mas tinha. É um ser superior que fez isso. Agora, como é que chama esse ser, né? Que nome que nós vamos dar para esse ser? Aí cada um dava um nome. Você vai pegar a antropologia, você vai ver nomes, mas teve um que ficou marcado. Antes do nome Deus, teve um que ficou muito marcado, que é o Urano, né? O Deus Urano. Aí o Deus Urano casa com Eia, que é a Terra. O Deus Urano casa com Eia e forma, né, esse mundo lindo. Eles têm um filho chamado Zeus. E esse filho, ele contrapõe a ele vários titãs, ou seja, várias forças. Pronto, estava explicado a criação do mundo. Estranho, mas estava explicado. Ou seja, os espíritos superiores, né, se unem nas propostas da apropriação molecular e montam o mundo. E aí quem vem para o mundo futuramente? Que é o homem. Então o Zeus é o homem, né? E quem são os titãs? São as forças que nós temos da mitologia espírita. E aí está feito o trabalho. Então agora eu já sei que é dessa maneira. Então agora eu já tenho um ser que me domina, um ser que me conduz. Aí que o Zeus, né, vem de Zeus, depois vem Deus. Aí eu tenho esse ser que me domina. Então eu entendi, que bom, que agora eu posso trabalhar com tranquilidade. Mas aí, teve um daqueles lá que é muito abelhudo, né? Aquele bem perguntador. Como é que a gente chega nele? Qual o projeto para chegar nele, né? Poxa, ele não vai ficar lá longe de mim, ele gosta de mim, porque ele me criou tudo, né? Como é que eu vou chegar nele? Aí teve um outro mais abelhudo ainda, que mostrou para ele um monte muito alto, uma montanha tipo Everest, né? Tipo Himalaia, e falou assim, ele mora lá. Então se eu for lá, eu vou encontrar com ele? Vai. O problema é que você não pode subir aquela montanha, porque aquela montanha é sagrada. Você não pode subir, você vai ter que adorar aquela montanha, mas não pode chegar lá, porque lá é a casa deles. Então, tem essa montanha como algo sagrado. Aí virou lá e falou assim, eu não posso fazer uma árvore também sagrada? Pode, também você sobe. Eu não posso fazer uma escada? Pode. E é assim, então nós começamos a criar essa ascendência ao alto, pela montanha, pela árvore, tinha outros elementos, paus que eles faziam, paus muito grandes, né? Então eu comecei a falar assim, então para chegar neste ser eu tenho que subir. Você vai ter que subir. Só que você não pode subir com o pé. Você tem que subir com o coração. Estava feito o trabalho, agora eu tenho que evoluir. Agora eu tenho que crescer para chegar nesse ser. Gente, isso é lindo, vocês não acham? Isso está em Mircea Eliade, que não tem nada a ver com o espírito, né? Isso está em Campbell. São os estudiosos da antropologia que mostram essas histórias para nós. Então nós começamos a trabalhar. O nosso primeiro trabalho foi buscar Deus. Em suma, o nosso primeiro trabalho foi buscar Deus. Todos nós aqui, gente, nós todos aqui, que nós estivemos lá. A primeira coisa que nós fizemos foi buscar Deus. Segundo uma teoria que tem de que o primeiro vagido do homem é Valium. Quando ele chega no homem, que ele fala Valium, porque essa palavra é do universo, né? E significa Pai. Então é como se eu acordasse e gritasse, Pai. Quando eu saí da inconsciência, né, do reino animal, eu grito, Valium. Aí você está buscando Deus. Então o nosso primeiro trabalho, gente, foi buscar Deus. Lindo, né? E o segundo trabalho foi entender como é que ele trabalha. Então, meu primeiro trabalho foi entender Deus. Agora, como é que Deus trabalha? Aí eu fui descobrindo gradativamente, pelos estudos que a gente foi fazendo da natureza, que os gregos chamavam de física, né? De física.
Então eu comecei a estudar a natureza, comecei a estudar as reações da natureza, pegando os elementos principais da natureza, que é a terra, fogo, água e ar, né, que são os 4 elementos principais, e a partir desses elementos eu comecei a estudar como é que eles se interagem, como é que faz uma flor, né? Como é que faz isso, como é que o fruto vem, ele vem de tempo em tempo, como é que é esse tempo? E tinha uma coisa bem interessante que nós perdemos, infelizmente nós perdemos isso, que os primitivos eram reencarnacionistas, sabe? Eles eram imortais e reencarnacionistas, eles entendiam isso. Coisa que nós temos, muita gente tem dificuldade de entender. Por que eles eram assim? Porque eles viram 2 ciclos extraordinários, que a gente chama de Zeitbergs. Tinham 2 Zeitbergs, que é mais próximo, né? Que tem vários. Zeitbergs é um astro, é uma coisa que dá aí no cosmos. Então o primeiro Zeitberg é o Sol, o segundo Zeitberg a Lua. A Lua tem um ciclo, né? De crescente, cheia, minguante, nova. Crescente. Esses ciclos começaram a observar. Gente, a Lua faz isso, né? Ela cresce, fica cheia, depois ela decresce, depois ela morre, depois ela aparece de novo. É o ciclo da minha vida. Eu também nasço criança, cresço, fico adulto, vou decrescendo e morro e volto. Pronto, eles eram reencarnacionistas. Eles tinham absoluta certeza da reencarnação. Esse trabalho eles fizeram. Então, é claro que eles tiveram muitas ajudas, né, de espíritos que encarnavam lá no meio deles e que nos ajudavam a entender isso. E o outro ciclo, que era também, que eles entendiam, era o ciclo solar, né? De manhã, durante o dia, né? Depois decresce, depois ele some, depois volta no outro dia. Então, por esses 2 ciclos, eles se tornaram imortais e reencarnacionistas. Então, eles não tinham medo de morrer. Eles não tinham essa coisa que muita gente tem hoje, né? Morro de medo. Eles não tinham isso. Porque eles sabiam que iam voltar. Nossa, eles faziam ritos funerários, que era a coisa mais linda do mundo, né? Porque aquela pessoa foi a lua que vingou e que vai voltar daqui a pouco. Então vamos encher a tumba dele de coisas maravilhosas para quando ele voltar, ele ter tudo aqui e tal. Começaram a fazer isso. Outro trabalho, o trabalho da apropriação da imortalidade e da reencarnação, certo? E eles viram aqueles cristais, né, que de vez em quando despendiam lá do céu, então eles começaram a entender que aquilo ali pode acontecer que tem vida lá, pode acontecer que tem bichos que moram lá, deuses que moram lá, então olha os deuses do cosmos, né? Então eles começaram a fazer esse movimento mental. Vocês sabem por que Deus permitiu a bebida alcoólica no mundo? Vocês sabem disso? Por quê? Por que ele permitiu o ópio, né? Que era uma droga, né? Um tóxico muito grande. Por que ele permitiu isso? Por que ele permitiu que uma folha enrolada e apertada virasse um tóxico, né? Que é o cigarro? Por que ele permitiu, né, que uma cevada, né, ela, fermentada, ela virasse uma bebida alcoólica de grande consumo da humanidade? Por que ele permitiu essa coisa toda? Exatamente porque quando a pessoa está no início, como ele estava falando daquele moço, o cacique, né, que dormia na terceira fala, a nossa mente precisa movimentar, precisa dar tipo assim, aqueles carros antigos que você faria, que é assim para pegar o motor, né? Então a mente precisava disso. Então esses recursos eram utilizados exatamente para dinamizar a mente. Quando a pessoa tomava um etílico desse, ele ficava mais esperto. Ele não tomava para ficar embriagado. Quando se fala beber vinho, né? Antigamente bebia muito vinho, né? Eles tomavam aquilo mais para, é claro que tinha as festas, e as festas valia tudo, né? Mas eles tomavam aquilo para ficar mais animados, mais espertos. Eles precisavam de um ânimo extra, sabe? Então aquilo os ajudava. Então o fígado deles tinha uma camada desse tamanho. Por quê? Para não prejudicar. O estômago, uma camada desse tamanho para poder fermentar aquelas bebidas. E à medida que ele foi entrando num campo mental mais avançado, aí o corpo foi diminuindo essa camada do fígado, a camada do estômago,
De tal modo que hoje as pessoas estão morrendo à beça por causa de bebida alcoólica, porque não precisa mais. Nós já somos dinâmicos hoje mentalmente. E aí vai chegar um dia, né, no quinto corpo biológico, segundo um pesquisador lá da França, que se nós comemos um bife de 100 gramas, a gente vai desencarnar na hora. Por causa do teor de fermentação da carne, que é muito sério. André Luiz fala sobre isso no livro Desobsessão. Ele fala que quando a pessoa come uma carne, fica triste quando André Luiz não está agindo, mas ele falou isso. Que ela fica fedendo. Fedendo. Ele não fala essa palavra não, mas é isso. Ele falou assim, ele estava falando sobre médium, né? O médium vai na reunião mediúnica, por favor, não comam carne. Porque ninguém aguenta o cheiro horrível que é da fermentação da carne. E todo mundo come carne, né? Quase todo mundo come esse montão de carne. Então a gente emite esse odor, né, muito forte da fermentação da carne. Ou seja, o estômago tem que mandar um recurso muito grande para poder fazer com que aquilo seja diluído. E esse recurso, né, essa substância que o estômago manda, é que faz o cheiro ficar forte ao sentido dos espíritos. Que ficam, e os espíritos atrasados, o que eles fazem? Eles grudam no espírito, no encarnado, para pegar aquele bafo, né? Aquele fluido. Então, ou seja, nós estamos num caminho de evolução muito grande. Aí, houve também um trabalho que a gente fez muito, mas fizemos muito, e foi necessário, tá? Foi um trabalho difícil, chato, mas foi necessário, que é o trabalho da guerra. A guerra, ela tem duas propostas iniciais, né, interessantes. Ela disciplina e cria hierarquias. Não é assim? Disciplina e hierarquia. Somente assim, né? Somente assim as pessoas entram num campo mais harmonizado de vida. Então você vai entrar para o exército? Vou. Disciplina. Um amigo, o negócio aqui pega. Hierarquia. É Senhor para todo lado. Né? Eu estou vendo isso lá em casa. Senhor, 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 Senhor. Gente, o negócio é sério demais. É Senhor para todo lado. E não fala Senhor para um superior para ver aqui lá. Então, quer dizer, isso aí você fala assim, isso é coisa muito chata, não. Disciplinou essas mentes confusas, né? E aí vão para a guerra, Chegando lá, o negócio é o seguinte, você tem que ser esperto. Porque se você não for esperto, já era, o predador te pega. Ah, mas eu vou voltar mesmo, não tem importância, pode pegar. Aí isso animava inconscientemente os guerreiros. Então nós participamos desses processos de guerras, nós trabalhamos para grandes impérios, né, para grandes generais, comandantes, a gente fez tudo isso. Aí chegou uma hora, eu vou colocar uma data fictícia, porque ela ainda durou um pouquinho mais, mas vamos botar o século V da nossa época, por volta dos anos 500, 500 e pouco. Quando acaba o Império Romano. O Império Romano foi o último grande exército. Depois tiveram outros exércitos, mas não era tão grande assim. E aí, quando chegou ali, houve um negócio muito interessante, que nós tivemos que nos apropriar de outros valores. Então, nós fomos para os feudos. Aí, quando você estuda feudalismo hoje, você fala assim, nossa, aqueles senhores feudais eram o que eram, né? Eles faziam, aconteciam, mas era a forma que nós tínhamos para nos educar, segundo Emmanuel, voltando ao seio da natureza. Aí nós vamos fazer um trabalho agora nosso de adaptação com a natureza. Muito bem. Fizemos 1000 anos esse negócio. Depois nós saímos de lá e agora nós vamos conhecer o mundo, o outro trabalho. É o renascimento. Então agora eu vou renascer para o mundo. Como é que é meu mundo? Como é que ele existe? Ah, ele tem rios, ele tem lagos, ele tem mares, né? Aí eu descobri o oceano, que me assustou muito. Os oceanos eram muito assustadores, porque eu estava acostumado com o Mediterrâneo, que era pequenininho. E aí começamos a crescer e fazer esse trabalho. Então, essa história toda que eu contei até aqui foi para a gente entender o que é o trabalho. E agora, qual vai ser o nosso trabalho? Os gregos, o trabalho, ele tem uma etimologia da palavra trabalho, é castigo, né? Você vai perguntar o que é trabalho, é castigo. Por quê? Porque a pessoa está presa numa determinada função. Só que no livro dos Espíritos, a questão, as leis morais, a lei do trabalho, você vai ver que não é nada disso. O trabalho é para a gente aprender, para a gente crescer, para a gente apropriar de valores, enfim,
que eu não vou entrar nisso, mas são valores arquetípicos, sabe? Arquétipo é força, que eu guardo comigo para quando eu precisar realizar alguma coisa. Então todo mundo está cheio de arquétipo aí. E aí, eu vou começar agora a fazer um outro trabalho. Eu cheguei no Espiritismo. Não sei se eu cheguei no século XIX, no século XX, ou até agora no século XXI, não sei. Mas eu cheguei no Espiritismo. O que o Espiritismo me explica? Ele me diz o seguinte, que tem um grande Senhor que comanda todo um planeta. Pelo menos um a gente sabe, mas dizem que tem mais, né? Que comanda um planeta. Esse Senhor, ele é capaz de amansar boi bravo de uma facilidade incrível. São 32 bilhões de bois bravos que ele amansa de boa. Uns já estão bem mansinhos, outros estão aí na guerra, né, na luta. Então ele amansa muita gente, ele tem uma capacidade para fazer isso, que é uma coisa impressionante. Como é que ele consegue amansar esse povo? A gente tem 3 crianças bagunceiras dentro de casa, a gente fica bobo, né? Imagina ele que tem 32 bilhões de seres para ele tomar conta. E ele fala isso no Evangelho de João, capítulo 15, ele fazendo uma prece, né, ele fala assim, Senhor, eles são vossos, se referindo aos apóstolos, mas modestes por um instante. Ou seja, ele me entregou para eu tomar conta dessa turma. Eu não vos peço que os tireis do mundo, Senhor, porque do mundo eles necessitam, mas eu vos peço que guardeis em vossa glória. Lindo isso, né? Então esse Senhor é o Senhor Jesus. Então agora nós sabemos que nós temos um grande comandante, né? Seja lá general, comandante, o que foi, eu gosto de falar, um grande príncipe, né? Então nós temos um grande príncipe. E como que ele amansa, gente? Amansa pela lei suprema do universo, que é a lei do amor. A lei do amor. Quando ele veio aqui, falou que o reino de Deus será implantado na lei. O que é o reino de Deus? Desculpe, é o reino do amor. Aí você fala assim, mas amor, como é que é amor? O que é isso? Então o amor é um conjunto muito interessante, é uma sequência muito interessante para construir o amor. Ninguém faz amor, tá gente? Você constrói o amor. Como é que você constrói o amor? Você usa a inteligência, que a gente já falou. A inteligência te dá a harmonização, né? Que não é lá nesses grandes exércitos, não estudavam isso, disciplina. Então você harmoniza. Uma coisa inteligentemente harmonizada fica perfeita. Essas 3 coisas juntas faz o belo, que junto faz o bom, que é igual ao amor. Mas onde você tirou isso? Primeiro dos gregos, né? Os gregos falavam isso, né? Segundo, pelo universo. Você olha que o universo é uma coisa inteligentemente harmonizada, né? Perfeito, belo e bom, que nos acolhe. Então o amor é aí. Então ele trouxe esse negócio pra gente. Olha, seguinte, amai-vos uns aos outros. Não tem outro jeito não. Se você não fizer isso, você vai se perder por aí. Né? Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Também, se você ficar falando mal do outro, não vai te resolver seu problema. Porque aí tem uma série de desdobramentos nesses enunciados. Né? Amai-vos, né? Amai-vos como eu vos amei. Ou seja, agora ele já se torna o centro disso. Né? E tem uma frase dele, terrível, né? Que os homens lutam para não querer entender isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir ao Pai senão por mim. Eu já vi gente falando aí, quem é esse Cristo para falar uma bobagem dessa? Eu já vi gente falando isso. Tá? Agora, ele fala um negócio que é muito interessante, que ele fala assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Aí eu pergunto para vocês, que hora que Jesus descansa, gente? Não, porque se for descansar fica complicado. Se está descansando agora, como é que fica o povo que já amanheceu lá para ele? Ah, mas ele vai descansar quando acontecer. Como é que nós ficamos? Então ele não dorme, ele não descansa em momento nenhum. O descanso, esse sono que a gente tem que viver nele, é para o corpo físico, né? Que a gente precisa o corpo precisa desse momento de ausência do espírito para ele se refazer as energias. Mas o espírito não precisa disso. Então a gente não entende que quando o corpo dorme, nós estamos trabalhando, nós estamos em outras atividades, né? Dependendo da nossa índole, uma bela atividade ou não
tão boa assim, mas nós estamos trabalhando. Então, minha gente, o trabalho, ele é uma constante em todos os tempos. Vocês já ouviram, já assistiram filmes daquelas galés romanas, do povo que remava, né? O povo lá do remo, não tinha um batendo lá, né? Que é o ritmo. Aí quando o comandante gritava assim, força, né? Toda força, aí e o povo, coitado, né? Tinha que aumentar o ritmo. Ou seja, nós vivemos em ritmos. Nós vivemos em ciclos. Se nós não entendermos que vivemos em ciclos, a gente não vai entender o trabalho. Então eu tenho um ciclo. Vamos imaginar, eu vou botar um ciclo bem pequenininho, tá? Vamos imaginar esse nosso estudo aqui agora. Então nós temos um ciclo de 1 hora. Então nesse momento, a gente cria esse tempo. O tempo é uma curvatura do espaço, então eu curvo o espaço, né? Ou seja, eu sentei aqui, criei um tempo. Esse tempo, ele é cíclico, ele tem 60 minutos. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar cada minuto que eu estou nesse ciclo, porque daqui a pouco ele acaba. Aí eu vou para casa, dormir, descansar? Você é responsável pelo ciclo que você cria e que você está nele. Isso que é o mais grave. E vamos imaginar que nós estamos aqui estudando, todos nós. E nós somos aqui 3, 6, 9 pessoas, fora os espíritos encarnados, né? 9 pessoas. Então vamos imaginar que essa senhora está muito atenta, aquela lá está mais ou menos, aquele lá está... Aquela lá está, não sei se eu quero ir embora para casa, esse aqui está, isso aqui está bom. Então cada um está vibrando numa frequência. Percebe? Quando termina o ciclo, essa frequência, ela cria uma síntese. Ela se junta e forma uma síntese. Quem falou isso foi o Schuldreck, né? Eu estou tirando de um grande pesquisador britânico. Então ela cria uma síntese. Quando ela cria essa síntese, ela vai flutuar na atmosfera. Se um outro grupo lá precisar do que nós estamos estudando, ele vai usar essa síntese nossa. Aí complica, né? Então cada ciclo que eu crio, eu sou responsável por ele. Quem falou isso? Um menininho, né? Chamado Pequeno Príncipe. Né? Tu serás responsável por tudo aquilo que cativas. Não é? E aí o que acontece? Eu estou gerando ciclos o tempo, eu estou gerando síntese o tempo todo. Eu chego na minha casa agora, terminou aqui, estou embora para casa, o que eu vou fazer? Aí eu vou ver um filme. Ótimo, eu criei outro ciclo, eu criei outro tempo. Depois daquele tempo criado, eu tenho uma ciclo. E nós vamos fazendo assim. Aí a física quântica fala do emaranhamento quântico, ou seja, está tudo emaranhado, mas ao mesmo tempo tudo definido. Emaranhado e definido. Isso é um trabalho. Então nós estamos nos aproximando do trabalho com Jesus. Ou seja, nós vamos trabalhar em função do nosso grande governador, do nosso grande guia. Né? Então, ele vai, numa encarnação, e vai dizer para mim assim, olha, nessa encarnação você vai lá para Madagascar e vai nós falar do Espiritismo para aquele povo. Ó. Ah, Senhor, mas vou deixar o Brasil com toda essa beleza para ir para um lugar cheio de gente complicada. É o que eu quero que você faça. Aliás, você tem que fazer. Aí você vai. Esse é o trabalho com Jesus. O trabalho com Jesus é aquele que, por exemplo, eu estou muito cansado, né? Eu chego em casa morto de cansado, nossa, trabalhei a beça, aí eu vou tomar um banho, vou dormir, sei lá, vou descansar, o telefone toca. Agora, se é o seguinte, acabou de desencarnar aqui a mãe, não sei de quem, estão desesperados, por favor, vem aqui dar uma ajuda. Esse é o trabalho com Jesus. Agora, se desencarnou uma pessoa, dá para você ir lá fazer a prece para mim? Eu trabalho com Jesus. Certa feita eu estava bem em casa assim, tranquilo, né? Que eu posso ficar às vezes sem fazer nada, só pensando, né? Aí ligaram para mim. Agora se desencarnou a mãe da Rafinha. A Rafinha é uma menina que fez teatro comigo. A mãe dela é uma pessoa que eu nunca conversei com ela. Aí, mas pela Rafinha, né? Aí a menina falou assim, eu te pego aí de carro e a gente vai. Eu falei, tá bom. Ela me pegou lá, nós fomos lá no parque, da saudade. E estamos lá, assistindo, fazendo um velóriozinho lá, porque tinha muito pouca gente, tá?
Aí de repente a Rafinha chega para mim e fala, agora assim, você pode fazer a prece para minha mãe? Aí eu falei, o que eu vou falar, né? Eu nem conheço ela direito. Mas antes eu tinha ouvido um passarinho contou para mim que eu não fui lá, porque eu não tinha ido lá à toa. Aí eu falei, tá bom. Aí chegamos lá na hora de fazer a prece, eu fiz a prece e tal. E quando eu estava saindo o corpo, né, para ser sepultado, eu tenho um amigo espiritual que ele fica conversando comigo, ele falou comigo assim, você não sabe o que você acabou de fazer. Eu falei, o quê? Essa senhora te admirava tanto, mas tanto, e ela nunca teve chance de falar com você, porque ela achava que ela não era digna de chegar perto de você, porque você é muito grande para ela. Você não sabe a alegria que você deu para ela agora. Isso é maravilhoso. Eu falei, esse é o trabalho de Jesus. Esse é o trabalho com Jesus. E tem uma coisa, quando Jesus te chama, ele sabe que você pode, que você tem tempo. Senão ele não te chamaria. Então quando eu digo não para o trabalho com Jesus, é porque eu não quero. Isso é grave, eu não quero. Porque só vai te chamar quando você pode. Ele fala assim, pode. Ele pode ir e tenho tempo para isso. Então vai depender do quê? Da minha boa vontade. Só isso. Então o trabalho com Jesus é assim, se nós quisermos, de fato, trabalhar com o grande mestre da humanidade, nós temos que entender essa ação dele. Sabe? Entender essa ação. Era em plena pandemia, todo mundo recolhido dentro de casa com 10 máscaras. Tem gente que botava 10 máscaras, gente. Vocês sabiam disso? Tem aquele acrílico também, né? Nossa, foi coisa horrível aquilo. Agora, assim, você pode fazer uma palestra presencial para nós? Eu tenho quase 72 anos, né? Aí ele falou assim, conta comigo. Entrava dentro de ônibus, né? Tinha que botar a máscara, porque se não entrasse, você nem entrava, né? Entrava dentro de ônibus, ia lá no centro, fazia palestra para as pessoas. Teve uma vez que eu fiz para 40 pessoas, em plena pandemia. Fiz a palestra para eles e tal, voltei para casa, nunca senti nada. Porque o meu mestre mandou que eu fosse. Então, quando a gente quer trabalhar com Jesus, você se fala assim, olha, provavelmente, a pessoa te pergunta, o que você vai fazer domingo? Eu penso que vou fazer isso. Eu penso. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Então você perde um pouco aquela sua autonomia de decidir o que você quer. Mas é assim, né? Mas Deus deu o livre-arbítrio. Sim, Deus deu, você fez tanta bobagem com o livre-arbítrio que agora você vai ter que recuperar isso aí. Então agora faça aquilo que o Senhor quiser que você faça. Aí você pega uns textos aí meio estranhos que tem pela história, né? Tem um que falou assim, Senhor, o que quereis que eu faça? Não teve um sujeito lá que caiu do cavalo, né? Deu uma luz muito forte, caiu do cavalo, Senhor, o que quereis que eu faça? O outro falou assim, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Que era um rapazinho, né? Bem, que abandonou toda a fortuna do pai, né? Está ali, nosso né? Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Aí teve uma outra que falou assim, depois que ela, uma menina mais jovem, de 15 anos, né? Falaram para ela assim, o negócio é o seguinte, né? Você é servo do Senhor, né? Bendito é o vento que está, bendito é o fruto que está no teu ventre, né? Isso aqui ela fala assim, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Eu falei 3, porque eu lembrei desses 3. Agora, quantos não falaram? E o que eu falo para o Senhor? Eu falaria isso. Senhor, fazei de mim o instrumento da vossa paz, então eu vou ter que ser paz. Senão, não vou ser o instrumento dele. Fazer de mim a serva, né, o servo, né? Eu estou pronto para isso, eu estou disposto, disponível para isso. Né? E aí, tem aquela célebre, né, um grande que fala assim, meu pai trabalha até agora e eu também. Então veja que tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Só que a gente vai saindo dos trabalhos primitivos de procurar o que é isso, quem fez isso, né? Agora para um trabalho adiantado, né? Senhor, estou pronto. O que o Senhor quer que eu faça? Estou pronto. Né? Um dia desse, eu não escrevo, eu não psicografo romance há muito tempo. É chato psicografar romance, você nem imagina. Mas
né, chegou para mim um pedido. Você pode psicografar um livro sobre aborto? Porque a coisa está pegando, né? E nossa. Então, comecei a escrever lá, liguei o computador, como eu sempre fazia. Gente, o negócio flui, que é uma maravilha. Flui assim que você nem assusta. Você fala, gente, então por que eu estou fazendo parado? Né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estar disponível para o Senhor Jesus. Aí você fala, né, para terminar, você pergunta assim, mas peraí, eu trabalho 8 horas por dia para manter minha família, eu tenho que ganhar meu dinheiro para manter a família. É o que eu falei para vocês, o Senhor só vai te chamar na hora que você puder e naquilo que você pode fazer. Não se preocupe. Porque às vezes lá no seu trabalho você está trabalhando para Jesus. Lá no seu trabalho. Você está em trabalho, por exemplo, uma pessoa que chega para você, te fala uma coisa, você às vezes dá um toquinho de leve, né? Assim, uma coisinha, e assim vai. Bom, minha gente, vamos nos aproximar, né, desse trabalho com Jesus, porque o trabalho mais simples nós já fizemos. Foi lá do princípio, procurando o que é, né, quem é Deus, como que Ele fez as coisas. Hoje nós já temos alguma noção. Para a gente aprofundar mais nisso, então vamos abraçar o trabalho do mestre.